Olá a todos! Estamos começando mais um episódio do Universo Doc Podcast de Carreira Médica A Gente Entende. Eu sou o Guilherme Sargentelli e hoje eu e Renato Gregório como hosts teremos um enorme prazer e alegria de ouvirmos o Dr. Carlos Lopes e o Dr. Ronaldo Carneiro falarem para a gente sobre inteligência artificial no consultório médico. Aproveitando a minha cola, Dr. Ronaldo Carneiro, além de um querido amigo antigo, é mestre em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui título especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, e Dr. Carlos Lopes, médico, nutrólogo, é sócio fundador e CEO da MedX. Bom, sejam muito bem-vindos. Agradeço, né, Guilherme? Posso falar primeiro? À vontade. Então não vai Claro. ter muito essa. Eu deixo que vocês são do mesmo time. Então, Tá certo. Começamos bem. Somos a maioria, Guilherme. Mas assim, quando a DOC chama a gente, é quase que uma missão, um chamado militar, né? Não tem como dizer que não. Porque além de grandes profissionais, são excelentes amigos, né? E que produzem conteúdos. A gente vinha aqui conversando nos bastidores, que eu entendo como um gap enorme na formação médica no nosso país, né? Acho que lá fora também. É o médico que se forma sem ter a mínima noção de alguns assuntos que vão transitar na vida dele. Então, quando a DOC me chama para alguma coisa, além de ser uma imensa alegria, é praticamente uma obrigação. Então, agradeço o convite. igualmente aqui, eu acho muito bom esse propósito, realmente, como o Ronaldo falou, é um tremendo gap que tem na formação do médico, e aí eu, que mais ou menos, né, falo as duas línguas, né, falo tecnologia de formação originalmente e medicina depois, a gente trabalha com dois universos que são muito diferentes em termos de formação de profissional, né, enquanto a gente estava exatamente no papo de bastidor, 10 anos que o médico ele está imerso dentro da sua formação, né, do seu hard skill ali, né, aprendendo hard skill de cuidar dos outros e tudo mais, enquanto isso o mundo de tecnologia em 10 anos, ele, cara, virou outro planeta já, né, então como é que a gente convive esses dois mundos? Então isso eu acho que também é um grande desafio desse nosso bate-papo aqui, unir essas duas coisas. Adorei essa fala e né, como diz a máxima, vamos começar pelo começo, né, me conta um pouco essa história então de vocês, como é que é a tua trajetória do Ronaldo, para quem nos ouve, conta um pouco pra gente, a gente já conhece um pouco, mas eu gostaria que todo mundo conhecesse essa trajetória. Beleza, então, eu na verdade, eu comecei cedo, comecei com, 16 anos de idade, de maneira autodidata a fazer programação de sistemas, né? Minha família é toda de médicos, meus pais são oncologistas, meu pai é radioterapeuta, e eu brinco que eu via, na época de escolher carreira, com 16, 17 anos, eu via meu pai meio como um upgrade do coveiro, porque todos os pacientes de oncologia naquela época, cara, câncer era a sentença de morte, a grande verdade. O trabalho dos meus pais naquela época era o que hoje são cuidados paliativos. Então, a oncologia, né, tinha muito isso. Então, aquilo eu não queria para minha vida, mas nem amarrado, né? E eu sempre fui muito de exatas, uma cabeça bem analítica, né? Então, fluiu eu ir para a área de tecnologia da informação, trabalhei muito tempo como Certified Partner da Microsoft, então eles me indicavam para algumas empresas, então fui consultor de Gerdau, Michelin, Bayer, Unimed, por acaso, né? Aí já começou a interface médica, e aí num projeto de medicina, de uma parte de tecnologia na área médica, isso começou a tomar um vulto, e aí eu esbarrei com uma questão de como era difícil fazer o médico usar a tecnologia, e aquilo começou a me incomodar, falando assim, poxa, cara, é um cara que estuda pra caramba, ele vive pressionado pelo tempo, ele tem uma carga horária absurda, 60 e poucas horas por semana, ele poderia usar a ferramenta tecnológica para ajudar a vida dele e ele não usa, né? Aí eu falei, cara, que paradoxo é isso, né? E aí eu já tinha vários amigos médicos, né? Não conhecia o Ronaldo nessa época, já tem bastante tempo, e um deles falou, cara, você não vai entender nunca a medicina, só entende cabeça de médico sendo médico. Eu falei, tá, isso aí, cara, já tinha a minha empresa andando na área de tecnologia em saúde. Aí eu falei, cara, vou ver se eu faço uma faculdade de medicina para entender esse outro idioma. Aí, aos 34 anos, 6 aninhos. Foi tipo investimento. De fazer a faculdade de volta. De leve. Aí fiz. E aí foi aí que eu encontrei o Ronaldo, né? Então fiz um vestibular, escolhi assim o campus, que era uma faculdade boa e próximo da minha casa, que se fosse alguma coisa longe ia me atrapalhar, eu já sabia que a demanda de trabalho, filho pequeno, etc., ia me atrapalhar. Eu tinha 34 anos. Aí fui, passei,
lá, né, no que eu me propus lá a fazer, e aí entrei, né? E aí é muito curioso que foi quando eu comecei a conhecer o Ronaldo e o André, que era diretor médico, trabalhou muito tempo com o Ronaldo na organização da faculdade, né, na direção da faculdade médica. Eu, logo naquela primeira aula que você se apresenta para todos os colegas, né, vem o diretor da faculdade e fala, pô, mas por que você está fazendo medicina? Não, porque eu quero, eu tenho família de médicos, eu quero aliviar o sofrimento do ser humano, eu não sei o quê. E quando eu fui lá na frente, eu falei, não, é o seguinte, cara, eu sou dono de uma empresa de tecnologia na área de saúde e, pô, normalmente médico, eles têm uma dificuldade de me explicar o que eles precisam, eu acho que o médico não poderia usar mais tecnologia para ajudar a vida dele, então eu tô aqui para aprender o que o médico precisa para eu melhorar meu produto. Cara, tipo assim, eu virei o extraterrestre. Mesmo assim, era o melhor aluno da turma. Aí foi mesmo. E foi aí que eu conheci o Ronaldo. Então, assim, só um briefing disso, aí passou, obviamente. Médico, aí algum bichinho me mordeu que eu quis continuar na assistência, então tenho consultório, divido consultório com o Ronaldo até hoje, só que hoje eu só atendo meus pacientes apegados aí no que eu curto fazer, e o resto é minha área executiva aí, onde eu me dedico mais tempo. Parabéns, Carlos. E aí, antes da gente entrar nas perguntas, Renato perguntar também, que sei que Renato tá louco para fazer algumas perguntas. Você, Ronaldo, conta um pouco da sua história também pra gente. Tentar resumir um pouquinho, né? A história do Carlos, ela tem uma amplitude até maior, né? Mas, assim, uma história que cativa, emociona e é diferente da grande maioria. Hoje a gente tem uma gama grande de futuros médicos que vem, inclusive, de outro ramo de atuação profissional, né? Mas acho que na minha época, por exemplo, acho que isso para você também, quando entrava alguém para fazer medicina, independente da questão do aporte tecnológico que a gente tem em saúde hoje, geralmente era um enfermeiro, um fisioterapeuta. Hoje a gente tem isso, né? Alguém que é administrador de empresa, advogado ou formação em tecnologia de informação. Mas o caso dele é muito peculiar, porque o Carlos consegue, e aí já dando uma adiantada aqui no assunto, ele consegue propor algumas soluções fazendo essa interseção entre a visão médica e o que a tecnologia pode ofertar de produtivo na vida dele. Eu acho que a gente vai debater um tema que não poderia ser mais contemporâneo, mais atual, que poucas pessoas têm, né? Certamente, se eu perguntar para vocês se vocês conhecem todos que estão aqui dentro, alguém que teve a formação inicial de tecnologia de informação e hoje é um médico bem-sucedido, bom no que faz, né? Trata muito bem a obesidade, por sinal, é difícil a gente imaginar que tenha. E aí foi um encontro casual na Faculdade de Medicina, quando eu trabalhava lá na coordenação, e a gente começou uma amizade. E aí, eu dando aula uma vez na disciplina de gestão e empreendedorismo, que hoje em dia é obrigatória, né, na diretriz curricular nacional do curso de medicina, eu fiz uma brincadeira que eu comecei a aula com timeline da minha vida, né? E aí eu mesmo me dei um trabalho fazer aquele slide, né, para deixar ele bonitinho. Eu não tenho esse dom artístico que você, por exemplo, tem, né? Não sou eu, não. Eu tenho umas ferramentas que fazem para mim. Eu não tinha nem agência de marketing, nada por trás, né? E aí, quando eu montei esse slide, eu vi que eu perpassei realmente por diversas... Como é a vida do médico, não sou só eu, né? E que a gente não enxerga anteriormente o que a gente faria. Eu jamais imaginei trabalhar na indústria farmacêutica, eu jamais imaginei coordenar um curso aliás, 2 cursos de medicina no Rio de Janeiro e em Salvador, né? Jamais imaginei um monte de atuação que acaba, não vou dizer caindo no nosso colo, mas se apresentando como boas oportunidades de mercado e sobretudo, de satisfação profissional, né? E aí, naquela época, o Carlos já conhecia muito aliás, ele já aportava algum nível de inteligência artificial dentro do negócio dele. Isso, quando começou-se a falar nisso, o Carlos já tinha uma estrada muito grande e a gente se reaproximou com o meu retorno aí de Salvador há 3 anos atrás para alguns projetos em educação e saúde, que é igual uma cachaça, né? Paga mal, dá problema pra gente, mas a gente ama, né? Não tem jeito. É verdade, né? Uma boa definição. É uma cachaça mesmo. E aí a gente se reaproximou e, num determinado momento, o Carlos me apresentou alguns projetos envolvendo inteligência artificial que me soaram como uma alternativa muito interessante, como auxílio, né? Ele chama muito bem de co-pilot, né? Um copiloto da vida médica. Então, a questão aqui não é substitutiva. Eu acho que muito médico tem medo disso. Isso gera pautas para muitas discussões, né? Algumas até meio levianas. Diga-se, aliás, tudo em rede social hoje se encontra de tudo. Mas, assim, me chamou muito a atenção. Hoje em dia, um grande projeto que a gente tem junto, né? E que eu acho que pode ser uma solução. O aliviar a dor está aí, sim, de muito colega médico.
Ótimo, Ronaldo. Bom, eu já tenho umas perguntas a te fazer, a gente entrando na questão desse apoio da inteligência artificial, mas vou deixar o Renato monopolizar um pouquinho aqui, deixar o Renato fazer a pergunta, que eu sei que ele está pensando aqui várias coisas a perguntar a vocês. É muito legal, porque assim, tanto o Carlos, quando começou a descrever, né, a trajetória dele, e eu conheço o Ronaldo, né, a gente acompanha a nossa trajetória há algum tempo. Quase uma década. Né? Rapaz, como é que é rico, né, você ter essa interseção de conhecimentos para que você gere uma evolução, né? Eu brinco aqui, o Guia, né, já vários podcasts eu falei a mesma coisa, mas o Guia, além de um excelente médico, o Gui tem um talento com o texto, uma empatia com o paciente, uma capacidade de poesia que é fantástico. E eu falo, Gui, cara, não conheço também ninguém no Brasil, assim como o Carlos, que saiu da tecnologia e foi fazer medicina, nem o Gui, que consegue fazer projetos de educação de paciente, contando historinhas. Que hoje não vou precisar, não. Hoje não vou precisar, não. Hoje ela está cancelada. Depois marcar aqui. Cara, é fantástico isso, né? Então é maior barato. Quando eu vi a história do Carlos, né? Eu lembro da tua história, né? Você é um executivo da indústria farmacêutica, ou seja, tem uma pegada de gestão, aí, de resultado, medicina, né, que eu amo de fato, mas é assistência aí, na academia também, então isso é muito rico. E assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né, por ser uma coisa, pelo menos para o público geral, público leigo, uma coisa nova, né, traz muito ruído, né, do que funciona, o que não funciona. Quer dizer, qual seria, assim, já para fazer uma abertura, né, reflexão sobre isso, o maior ganho, né, que um médico tem ao pensar, ao usar isso? Claro que, né, a gente sabe que as dimensões são grandes, ele pode usar na educação, ele pode usar, né, no processo dele do dia a dia, pode usar na gestão, na tomada de decisão, na gestão, mas assim, né, o que o médico, qual seria um ganho maior que ele teria, né, ao pensar e começar a olhar aceitar esse mundo, né? Aceitar essa ideia? Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa, e o Ronaldo, ele tocou num ponto, das pessoas ainda, e na área médica, o pessoal ainda vê isso como uma ameaça, né? É mais ou menos como nos bastidores você contando sobre a sua palestra de marketing médico, extremamente ética, e mesmo assim teve uma pessoa lá que falou que isso é um absurdo, você está mercantilizando a medicina, né? Então, a mesma coisa. Então, a primeira é descaracterizar isso. Eu, ano passado, dei várias palestras em congressos sobre tecnologia, especialmente inteligência artificial, né, aplicada à área médica. E eu tive um caso específico que, quando eu estava mostrando um estudo feito pela Universidade da Califórnia, comparando um agente de inteligência artificial com um médico de carne e osso respondendo dúvidas de pacientes num fórum online americano, no maior fórum online americano. E aí mostrou que a IA foi extremamente mais bem avaliada tecnicamente, para mim nenhuma surpresa, porque a base de conhecimento ficaria muito grande, mas o que me surpreendeu foi ela ter ganho de porrete do médico de carne e osso no quesito empatia, que é um quesito especialmente mesmo. E um colega médico que estava lá, ele levantou, esbravejou contra mim na palestra e foi embora. Aí, cara, olha só, não fui eu que fiz o estudo, não tem nada, tipo, tá mostrando, eu estou mostrando. Então, a primeira coisa que eu acho é descaracterizar. E a medicina, a profissão de médico, ela tem um dado muito interessante, igual o Ronaldo falou aí do timeline profissional dele. Então, você pode trabalhar na educação, você pode trabalhar como perito, você pode trabalhar em alguma área assistencial, você pode trabalhar, cara, assim, a quantidade de facetas que você tem é enorme. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, o médico, ele, assim, dando um exemplo bem básico, você sabe usar eletricidade, não sabe? Você sabe pegar aquele interruptor ali, ligar e acende uma luz, concorda? É a mesma coisa com IA. IA vai ser a mesma coisa, tá? Então, é uma ferramenta que você consegue, a partir do momento que você conheça um pouco, utilizar ela em vários cenários. Então, um exemplo. Eu posso, por exemplo, vou pegar, o Ronaldo falou aí, poxa, ele é gastro, eu sou nutrólogo, trabalho com obesidade. Eu posso pegar todo o protocolo que eu uso normalmente de tratamento por obesidade, treinar uma IA de maneira que, poxa, na hora que meu dia está mais corrido, eu falo o seguinte, olha, analisa o prontuário desse meu paciente que eu acabei de atender e já me dá as melhores condutas para esse caso. E ele vai fazer porque quem treinou ele sob a minha ótica de conduta fui eu. Pô, Ronaldo pode montar um protocolo de dor abdominal para usar na emergência.
lá. Então, poxa, cara, tá aqui nessa correria, pô, deixa eu pegar para ver se eu não comi bola com alguma coisa. E é normal, cara, somos seres humanos, a gente erra, o médico tem uma carga horária bizarra. Então, quando você pega um plantão de 24 horas, cara, ninguém me convence que você tá atendendo da 24ª hora com a mesma qualidade que você tá atendendo da primeira hora. Então, nisso que pode gerar. Mesma coisa, na área educacional. A gente tá gerando aqui esse podcast, por exemplo, eu já vou dar até um tip aí, não sei se vocês estão... Pô, mas, pô, você pode estar oferecendo o seguinte, pô, pega uma IA, transcreve esse negócio e bota um modelo de linguagem para quem está assistindo interagir. Pô, que horas mesmo foi que o Ronaldo falou sobre tal coisa? Aí você entra ali, conversa e ele já te leva no ponto certo do vídeo para você ver. Então, assim, tem 500 mil aplicações. Eu gosto de trazer que é uma ferramenta, né? É que você não sabe usar. É só isso. Quando a gente entrou na faculdade de medicina e te apresentaram no estetoscópio, você olhou aquilo ali e você falou assim, pô, cara, diafragma, servia só para tirar foto, né? Como é que eu uso? Servia só para tirar selfie. Depois você descobre como usar aquilo, como é que você faz uma ausculta cardíaca, uma pulmonar, uma abdominal. É a mesma coisa com IA. Só que a gente está no início de um processo que a pessoa tem que primeiro despertar um nível de consciência sobre o que é e deixar de lado um pouco o que ela acha que é e a ameaça que ela acha que é. Entendi. Né? Então, não, genial, Carlos. Você falou já uma coisa que já me levou lá na frente, mas a gente vai em algum momento aqui resgatar, que é essa questão da relação médico-paciente, da empatia. Eu gosto muito desse tema e achei muito interessante a sua colocação. Mas eu queria voltar um pouquinho, já que a gente está falando dessa questão da inteligência artificial aplicada ao consultório. Como é que, então, em termos assim, práticos, a gente consegue, de fato, melhorar essa eficiência no atendimento? Marcação de consultas, dentro do consultório, como que a inteligência artificial pode objetivamente ajudar o colega médico nessa questão do gerenciamento dele de consultório? Então, vamos lá. Se a gente pegar talvez a prática dele do dia a dia, vamos dar um exemplo. Eu tenho a Dona Maria, que é minha paciente, que vem comigo há 700 mil anos. Aí chegou, na pandemia ela não apareceu, obviamente, estava todo mundo fica em casa, aquele negócio todo. E aí voltou com um gap de 3 anos. Ela tem um grande histórico. Obviamente que a gente que atende e tal, você não vai lembrar de todo... Pô, até posso lembrar de um paciente ou outro, mas entrar no detalhe de tudo que aconteceu ali, eu não vou lembrar. Então, uma aplicação bem simples que você pode fazer hoje com ferramentas que já existem na sua mão. Você poderia pegar todo esse histórico dela, jogar isso dentro de uma IA e você conversar com o prontuário do paciente. Olha, a Dona Maria tem alergia a alguma coisa? Putz, cara, ela falou de alergia dela há 7 mil anos atrás, na primeira consulta. Né? Tá lá na HPP dela, lá, né? Então, cara, ela fez alguma cirurgia importante? Quais são os últimos medicamentos que ela tá usando? Ao invés de eu ficar ali, perdendo tempo, e vou na consulta 1, na consulta 2, na consulta 3, para tentar catar essa informação, isso em segundo você teria já na sua mão. Um exemplo de produtividade. Um outro exemplo, eu fiz de brincadeira, que eu não demiti minha secretária, mas eu fiz de teste. Eu peguei todas as conversas da minha secretária no WhatsApp, com meus pacientes, joguei, treinei uma IA e pendurei no WhatsApp. E aí eu botei durante um período a IA respondendo como se fosse a Thaís, minha secretária, o WhatsApp dos pacientes. Inclusive, testei com a minha mãe. Né? Mandei para minha mãe e falei assim, pô, mãe, olha, eu botei uma outra secretária, por acaso chama Thaís também, vê se ela tem direitinho e tal. Ela me retornou, falou assim, nossa, muito boa, e olha só, impressionante, ela escreve um português perfeito. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, você poderia ter uma secretária 24 horas por dia nessa interface com o paciente. Ou seja, você customiza, né, no modelo da sua especialidade, do seu modelo de negócio. Né? Porque, obviamente, não dá para a gente se aprofundar aqui, mas quando você entende como isso funciona, que é uma baita base estatística muito grande, né? Então, é probabilidade o tempo todo, você começa a entender que se você investir um tempo fornecendo determinadas diretrizes, determinados conteúdos, a partir daquele momento, você consegue ter um modelo replicável. E o principal, se você chegar... por exemplo, eu peguei um caso desse, a gente treinando uma IA num projeto que a gente está junto numa rede de hospitais aqui do Rio. Tinha lá Romberg positivo. Putz, na hora que a gente botou lá para analisar uma consulta, a IA não sabia o que era Romberg positivo. Aí eu retreinei ela na mesma hora ali, vamos retreinar ela aqui, até para mostrar para a direção do hospital. Vamos retreinar ela aqui, o que é Romberg positivo? Coloquei ali. A partir daquele momento, cara, você colocou ali... Não esquece mais. Ela já vai citar
aquele sinal ali sem erro. Então, é como se fosse um investimento, enquanto se eu pegar o meu R1, né, um residente lá e falar, não, esse cara tem Roberto, pô, na semana que vem ele está estressado, isso aqui ele já esqueceu, né, tá cheio de coisa na cabeça e tal, e você vai ter que falar de novo, num processo desse de, não, você fez isso uma vez, nunca mais você vai ter que voltar naquilo ali, mas é parte desse processo. Então, eu acho que é entender que aí você vai conseguir ver inúmeras oportunidades. Na área acadêmica, por exemplo, tem claríssimas oportunidades como você se manter atualizado. Eu não consigo hoje estudar nada na área médica como eu estudava antes. Ler artigo científico, não existe mais isso para mim. Entendeu? Já Hoje não tem tem. oportunidade de você solicitar o resumo do artigo com os pontos, com os key points, né? Os pontos mais importantes do artigo. Ou até mesmo olha, eu não tenho tempo de esperar sair uma meta-análise sobre um assunto. Vamos ver aí se suplementar a creatina melhora a capacidade cognitiva. Cara, ele busca dentro de ensaio clínico e ele monta uma meta-análise já para mim. Olha, o corpo de evidência diz tantos artigos favoráveis, tantos contos, o N foi tal, e o corpo de evidência atual é sensacional, né? Porque o pessoal que não está familiarizado, meta-análise, né? O conjunto do que se tem de literatura de melhor qualidade. No campo da medicina, a gente está falando de qualidade. Seria o grau máximo de evidência. O grau máximo de evidência. Né? E realmente, às vezes, demora para confecção, para construção de uma meta-análise. Então, isso, quando eu li a ferramenta, eu falei, nossa, sensacional, né? Realmente... Vocês trazendo aqui, né? Eu acho assim, o assunto é muito empolgante e as possibilidades são enormes. Tomar cuidado para a gente não ficar até 8 da noite. O assunto é empolgante. Né? Isso, assim, quando vocês refletem aí, isso impacta no nosso negócio, né? No que a gente faz há décadas aqui. Né? Mas, assim, pensando nesse caminho, né? Nessa jornada, né? Do médico que não tem familiaridade com a inteligência artificial, né? E chegando até o ponto dele começar a usar essas ferramentas, quais seriam assim, os principais momentos? E aí, dentro disso, a gente tem o ChatGPT, temos que outras ferramentas, né, que estão disponíveis, ele tem que assinar, é gratuito, ou seja, como é que seria essa jornada, desde o interesse até ele entrar nesse trilho, quais são as principais ferramentas assim, que ele poderia ter para acelerar esse processo? Excelente, né? E aí, Carlos, me complemente, né, nas questões que você jogar aqui que fazem sentido. A gente, como tem um negócio hoje em dia que envolve o uso da IA, a gente tem tido a clara percepção, inclusive aquilo que a gente estava falando, até análise retrospectiva do que já poderia ser feito e não tem sido feito, de que algumas pessoas já aceitam, aliás, muitos colegas já aceitam isso como uma ferramenta, como a gente falou, de copiloto, né, auxiliar, e tem de fato, e eu acho que isso passa um pouco por geração, mas também tem a ver com perfil, né, com a natureza do indivíduo. Tem gente que tem horror a qualquer tipo de aporte tecnológico na vida dele, né? Ontem eu estava numa reunião com alguns colegas médicos, acabou a reunião, ele estava com um caderno com milhões de anotações, ele, a parte que tiver digital ou tecnológico, cuide com outro médico que trabalha comigo. Olha, o caderno dele repleto, um texto como você fazia suas poesias, ou faz, né? Provavelmente. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa quebra que o Carlos falou muito bem, de um paradigma de rejeição tecnológica que alguns têm. E aí tem diversos modelos, né, Carlos, no negócio de aprendizado, desde os cursos mais, né, controversos que a gente sabe, até realmente cursos de qualidade. Eu andei buscando, já existe inclusive pós-graduação em inteligência artificial. Eu não sei a qualidade de fato, mas já é uma coisa que já existe. Mas eu acho que a prática do dia a dia hoje permite você, com uma dedicação razoável do tempo, né, Carlos, se aproximar de algumas ferramentas super interessantes. Eu queria fazer como eu fiz aquele timeline, mas fazer um raciocínio que eu estava pensando dentro das horas de engarrafamento do Rio de Janeiro. Eu estava pensando aqui. Eu vi uma palestra de uma colega médica de São Paulo, não sei exatamente quando foi, num TED, né? Aquele TED São Paulo, super interessante. E aí cabia a ela a discussão do tema do quão substitutivo pode ser a inteligência artificial. E ela começou a frase dizendo uma coisa. Vocês sabem quantas vezes o coração bate, em média, no indivíduo ao longo da vida? Aquilo me despertou interesse
que é o tal do gatilho, Do gatilho para quem vai mental, assistir, né? É. Qualquer um para e faz o que está fazendo para descobrir quantas vezes o coração bate na vida. Mais ou menos 2,5 bilhões de vezes ao longo da vida, né? Daí eu comecei a fazer conta, você então que é extremamente analítico, se eu vivi 80 anos, quantas vezes por dia? Mas aquilo é uma média, ou no máximo uma mediana, né? Sim. Ali você tem uma curva de Gauss, então você tem gente que provavelmente vai bater 1.800.000 e alguém que vai bater 3.500.000, as suas crianças vão bater num período da vida muito mais do que alguém que é beta bloqueado, por exemplo, né? E aquilo me despertou o seguinte interesse. Os estudos e a captação dos dados nesse grande Big Data que a gente vive de uns anos para cá, eles são uma amostra. Igual algumas pesquisas de intenção de voto que a gente conhece, e não vou entrar nessas questões, que é papo para um outro podcast. Mas aquilo é uma amostra que às vezes representa 0,5% da população mundial. 0,5% da população mundial que às vezes são brancos de 55 anos, moradores da América do Norte, né, como a gente sabe, Sim. e a gente não sabe quanto aquilo pode ser com uma condição social, epidemiológica Sim. completamente distinta, que a gente não sabe o quanto isso pode ser extrapolado para a nossa realidade de Brasil, de América Latina, né? Então, a gente não sabe se esse grande Big Data, ele pode ser, de alguma forma, você tem um resultado extraído para a nossa realidade do dia a dia. E aí eu pensei assim, bom, 2,5 bilhões, então quer dizer que os nossos guidelines, diretrizes, altamente respeitados, e eu não sou nada contra, pelo contrário, né? A gente vive uma era de medicina baseada em evidência e tal, mas a gente se pergunta assim, até que ponto a gente pode aplicar isso a todo mundo? Cegamente. Cegamente a numa todo era mundo. que a gente vive a tendência de medicina Personalizada. customizada e personalizada. Aí eu tô tentando pegar o gatilho lá de cima, né, do meu raciocínio até onde eu cheguei. Aí você vive um modelo de sistema de saúde que é público, que a gente trabalhou ou trabalha durante muitos anos, e a gente sabe como é que é a realidade. Você tem uma agenda de 7 da manhã a 1 da tarde ou até 7 da noite, você tem X atendimentos para fazer. E aí isso no sistema de saúde público, e muitos privados já se assemelham, né? Então a realidade do médico é essa hoje. E a gente tem colega que atuam em diversas esferas, muitos deles que vivem, por exemplo, de consultório, basicamente, né? Que quando se fala em ruptura ou em problemas vinculados a algumas seguradoras de saúde, já bate um desespero e ele já não dorme, vocês sabem bem do que eu estou falando, já não dorme no dia seguinte. E aí você extrapola isso para dentro do consultório. Você fala, meu Deus do céu, como é que um colega consegue atender, registrar isso no prontuário, gerar uma segurança daquele dado, compartilhar, examinar, permitir que esse dado seja compartilhado ou eventualmente até relembrado no momento. Ontem eu atendi uma paciente que eu não via desde 2018, são 6 anos. Como você disse, não tem como lembrar de tudo. Não. Né? E aí você precisa fazer uma nova primeira vez. A consulta com o esposo dela, que teve uma descompensação de uma cirrose, ela precisa voltar toda para o início. Né? Então, e aí esse colega que trabalha lá dentro, sem saber se está chovendo, se está fazendo sol, se está frio, trancado dentro do consultório, ele precisa se dedicar a isso que a gente falou, escrever, registrar no prontuário, examinar, e explicar, olhando no olho do paciente, do jeito que a gente está olhando um para o outro aqui, né? E tem que ter tempo de tomar um café, ir no banheiro, fazer as necessidades fisiológicas, como é que isso funciona? Então, a sua pergunta, sim, Renato, respondendo, a partir daí surgiu o nosso negócio. Quando o Carlos me apresentou, eu fiquei absolutamente encantado, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais especificamente do negócio, mas para dentro do consultório... Foi o meu primeiro cliente. Não o primeiro cliente, mas foi o primeiro cara que eu testei para ver o seguinte, cara, usa isso aqui e vê se melhora a sua vida. Depois você me diz. E assim, faz uns 3 meses que, assim, hoje realmente... Se ele acabar com o projeto, se o projeto não vigorar, ele vai ter que arranjar uma forma de manter a minha inscrição. Né? Porque hoje eu consigo olhar para o paciente, consigo de verdade mesmo. Atendi um amigo de infância ontem e, assim, tenho a felicidade de já poder ter atendido familiares de vocês dois aqui, que para mim é motivo de muito orgulho e satisfação. Eu me permiti abrir mão do relato a moda antiga. Aliás, a moda antiga nem tão antiga assim, que a moda antiga era papel e caneta Bic, né? Agora, mas abri mão de fato e pude escutar e olhar para o paciente, esse que é amigo de infância, essa outra senhora, esse senhor que eu não via há muito tempo, e a esposa dele, porque de fato a inteligência artificial permite isso. Então, Renato, eu acho que a partir do momento que ele vislumbra, pelo menos, experimentar, como a gente experimenta uma comida nova na nossa vida, ele tem como aprender sem que isso demande tanto tempo da vida dele como uma pós-graduação, como uma nova especialização. E ao ele incorporar,
isso vai ser a melhor forma dele jogar, o quão atraente, o quão benéfico isso vai ser para a vida profissional dele. Existe esse ponto, né, de não retorno. Eu acredito assim, indo de uma forma talvez um pouco assim, para quem está escutando a gente, tá, beleza, mas como é que eu... Mais pragmático, né? Como é que eu começo isso amanhã? Né? Que tipo assim, cara, eu tô com inveja desse Ronaldo desgraçado. O cara tá conversando ganhou com o metade do tempo de vida. E não sei o que, diminuiu não sei quantos batimentos cardíacos dele e tal, e eu tô aqui me lascando no consultório. Assim, acho que o primeiro ponto, a gente não pode deixar de falar do ChatGPT. E qual é o problema do ChatGPT? Né? O ChatGPT, ele faz parte de uma família que a gente chama de Large Language Models, tá? Então, eles LLM, são né? LLMs. Eles são modelos estendidos de linguagem, tá? E qual é o propósito dessa tecnologia? Tá? Ela é uma tecnologia que ela é feita para, estatisticamente, retornar a maior probabilidade de encontro entre algo que você está, entre aspas, escrevendo e pedindo, com algo que existe num enorme database treinado dessa IA. Então, ela é uma ferramenta feita para responder. Ok? Para todo mundo estar entendendo com a gente. Então, você pode usar isso daí. Agora, ela tem uma limitação importante dessa tecnologia, né? Então, eu começaria, por exemplo, se eu sou um médico, eu começaria pelo ChatGPT. Só que as pessoas estão cometendo um grande problema usando o ChatGPT, que eles acham que é o Google. Ok? E não é. Não é uma ferramenta para você buscar informação. Por quê? Se eu acabei de falar que é uma tecnologia que ela busca estatisticamente responder alguma coisa, ela vai trazer uma resposta, mesmo que o intervalo de confiança e o nível estatístico de certeza seja baixo. De padrão, né? Enorme. Ok? E aí o que vai acontecer? A limitação dessas LLMs é o que a gente chama de alucinação. E é hallucination mesmo o termo em tecnologia da informação que a gente usa. Por quê? Como ela é feita para trazer uma hipótese estatística compatível, que não quer dizer que seja a melhor, não quer dizer que seja aquele intervalo de confiança de 95%, vai buscar. Mas se tiver um com 10, ela embrulha e manda. Então, se você, de repente, perguntar, sei lá, tomar omeprazol pode me deixar com disfunção erétil? Cara, não, talvez o negócio invente. No mundo real, demência. Essa pergunta eu respondo todos os dias da minha vida. Sim, mas ainda teve estudo falando um pouco sobre isso. Mas vamos botar que seja uma coisa completamente absurda. Sei lá, cara, pode mudar a cor do meu olho. Algo completamente absurdo. Muito provavelmente você pode ter uma resposta que seja completamente não fidedigna. Por quê? É uma ferramenta feita para responder. Então, qual é a primeira dica? Você quer usar o ChatGPT? Beleza. Use o ChatGPT, é um baita primeira forma de entrar. Mas aí você usa ela como um tremendo apoiador linguístico. Então, o exemplo que eu dei. Cara, eu tenho um paciente, igual o Ronaldo. Pô, tive que fazer uma consulta de primeira vez de novo. Paciente de 10 mil anos e que está 3 anos sem vir. Cara, o que ele poderia ter feito? Vamos dar um exemplo. Eu pegava todo o histórico desse paciente, jogava no ChatGPT o histórico, e antes eu falava o seguinte: olha, eu sou um médico, porque a LLM, assim como a gente, você falou da sua psicanálise, né? O que a gente busca com a psicanálise? Eu busco saber quem eu sou, ok? Então, é bom você falar para a LLM o que ela é. Se você falar que é uma criança de 5 anos de idade, interpreta esse prontuário aqui, ele vai escrever, olha, a Maria Luísa está com dodói na barriga. Beleza? Agora, se você contextualizar, olha, eu sou um médico experiente, você é um médico experiente, gastroenterologista, e eu vou te fazer perguntas sobre o histórico de uma paciente chamada fulano de tal que eu estou fornecendo abaixo, ok? Pum, jogou ali, deu um enter ali, acabou. Então, você já forneceu para ele o seguinte: qual é o contexto que a LLM vai assumir e depois a base de conhecimento. Então, qual a chance dela alucinar? Nenhuma. Ela não vai inventar que a Dona Maria está tomando um remédio que ela não está dando. Por quê? Porque você forneceu... Olha, eu não quero que você invente coisa ou busque informação com baixo nível de confiança. Eu quero que você se baseie exclusivamente nisso aqui que eu estou te dando. E aí depois você pode perguntar: olha, vamos lá, me dá aí as informações. Quais são as medicações que a Dona Maria está usando atualmente? As últimas medicações. Cara, qual é o histórico de alergia? Ela tem qual é o histórico familiar? Me resume o histórico familiar. Resume para mim os últimos 5 anos da Dona Maria. Aí a sua chance de alucinação é 0. Quero estudar mais rápido.
Pô, saiu um artigo pancada da New England agora. Por acaso saiu mesmo, né? Sobre Covid e impacto em capacidade cognitiva. Muita gente, muito tempo depois do Covid, ainda continua, pô, cara, eu tô meio devagar da cabeça, tô muito esquecido e tal. Cara, você pode pegar, copiar todo esse artigo do New England, o texto todo ali em inglês e, pô, infelizmente, muitos médicos têm dificuldade com a língua inglesa, né? É uma realidade. Cara, você joga ali no ChatGPT, olha, me resuma, por favor, os principais tópicos desse artigo que eu vou te transcrever abaixo. Agora, aí você fornece a base pronto, você fornece a bibliografia do que você está querendo obter de resposta. Agora, se eu perguntar para ele, olha, me diz aí se eu tenho Covid e estou meio desmemoriado, será que isso tem alguma correlação? Cara, aí você está assim, voando sem instrumentos e sem visual, no meio do oceano. Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que ele te dê uma resposta muito boa, como pode ser que não. Então, eu começaria com o ChatGPT dessa maneira. E para atualização científica, existe uma ferramenta chamada pdf.ai, que aí você pode carregar um arquivo em PDF e, a partir disso, dar comandos pedindo informações, pedindo resumo, pedindo, olha, me critica aí os materiais e métodos desse estudo, por favor. Né? Aí, de novo, você tem que dar a contextualização. Olha, você é um analista experiente, você é um médico que é peer review do New England Journal of Medicine. Eu quero que você critique materiais e métodos desse estudo. Aí pronto, essas duas ferramentas eu acho que você já atende produtividade no cenário do médico, pelo menos nesse cenário de paciente, e você já atende como ele pode estudar mais rápido. E sempre usando essas ferramentas, é importante, tem uma sigla que chama Eli5. Ela foi cunhada não por mim, mas por um físico lá nos anos 50, né? E eu acho que todo professor, todo mundo que trabalha com educação deveria aplicar, que é Explain like I am 5 years old. Eli5, ELI 5. Então, cara, se você conseguir fazer isso, né, isso serve para qualquer pessoa, tanto alguém bem capacitado como alguém que não tem aquele mesmo nível de compreensão daquele assunto. E a LLM é feita para isso. Você tem que dar instrução como se você estivesse instruindo alguém de 5 anos de idade, mesmo que você esteja falando que é um médico que faz peer review do New England. Deixa eu pegar esse gancho, só pegar esse gancho aqui com vocês. Assim, uma das grandes, né, falando de relação médico-paciente, falando no médico ser a referência para aquele paciente, né, e fazendo um paralelo com ruídos em termos de informação e orientação para paciente que a gente vê a todo momento em redes sociais e outros ambientes. Existe filtro, né? Nesse contexto, a inteligência artificial ajuda a eu construir um enxoval, vamos dizer assim, de conteúdo para o meu paciente. Quer dizer, é possível eu, como um gastro, né, dado que eu tenho um perfil de atendimento, tenho um perfil de paciente, eu preciso orientá-lo, ou seja, eu preciso responder coisas, indicar condutas, etc. E tal. É possível eu criar o meu pack, o meu enxoval, né, de conteúdo, de educação e orientação para o meu paciente em qualquer especialidade, assim, não maneira. Cara, né? é plenamente possível. No final, eu vou até deixar meu Instagram, aí quem puder dar uma fuçada lá, que eu fiz Ah, não, eu não compartilhei. Eu fico devendo, mas eu vou compartilhar. Imagina o seguinte cenário, né? Como eu falei, tem o problema da alucinação e tem também a questão da gente fornecer uma base de informações. Como o Ronaldo falou, já atendeu familiares de vocês dois e tal, é um gastroenterologista de mãozaça cheia, conhece tudo e tudo mais. Gente, amigo é assim. Aí, pode ligar para o psicanalista, pode cancelar. Hoje aquele tique no autoestima tá ticado. Cheque. Agora, vamos supor o seguinte, supõe que eu consiga pegar com o Ronaldo todos os históricos que ele já escreveu de consulta e todas as condutas que ele teve. Eu pego esse conjunto todo de informações dos últimos... Vamos botar, para ele não ficar defasado, o novo Ronaldo. Vou clonar o Ronaldo, beleza? Vamos supor que a gente faça esse projeto. Para não ficar defasado dos últimos 3 anos. Beleza? Então eu tenho tudo que ele atendeu, todas as evoluções, todas as condutas que ele tomou e tal. E eu pego isso e carrego dentro de uma LLM, né? De um modelo desse de linguagem, treino isso com essa base.
quando eu solicitar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de conduta naquele métier ali, na parte de gastroenterologia, simplesmente a CLM vai me responder como se fosse o Ronaldo. Eu clonei o Ronaldo. A base de dados é do Ronaldo, né? É você. O que eu fiz? A minha namorada, ela tem um Instagram bem movimentado, é gineco, então tem muita gente perguntando tudo. Qual é o sabonete que usa lá? O que faz? Né? Com isso, com aquilo outro, com ferro na gestação e tal. Aí eu tava falando com ela, cara, por que a gente não te clona pra ficar respondendo esse negócio no direct aí, né? Eu tô sempre com a cabeça nesse processo. Como é que a gente... Todo mundo que gosta de tecnologia é preguiçoso, né? Então a gente vai fazer alguma coisa porque a gente tem... Pô, não, cara. O Carlos tá em 2030. 3 vezes fazendo isso, dá muito trabalho. Aí eu falei, vamos pegar todos os seus reels que você respondeu de dúvida aí no último mês. Vou pegar isso aqui, vamos transcrever e vou treinar. Cara, a velocidade com que se faz isso hoje é muito rápida. Eu acho que é isso que tem que explicar também. Quando você diz treinar, né? Parece que, assim, 2 anos treinando. Não, que 2 anos. Isso aí eu fiz em 2 horas de brincadeira com ela. Quando terminou, aí eu, de novo, quem é a minha ferramenta lá no GPT? Olha, você é uma experiente ginecologista que se chama fulana, papapá. Você trata os seus pacientes pela alcunha de tal. E não. Fizemos isso. Bota aí as perguntas últimas que te mandaram por direct aí sobre o negócio. Cara, o negócio respondeu, como se fosse ela. Inclusive com os mesmos tratamentos. Assim, a forma de lidar e tal. Então, assim, eu posso ter o próprio Ronaldo para ajudar ele, com tudo que ele sabe, a ele mesmo, no dia a dia dele, se quiser. Entendeu? Então, eu acho que o serviço que tá sendo prestado aqui no podcast é super importante, porque a quantidade de pessoas que chega lá, até pela facilidade de você fazer busca no Google e aparecer direto no chat GPT. Sim, já tem do lado. Então, a pessoa pensa que é a mesma ferramenta. Que é mais ou menos. E não entende quando essas terminologias médicas, né, americanas que a gente traz, o prompt, por que não bota o nome de comando bem dado, comando, né, comando detalhado, mas aí ninguém sabe o que é o prompt e tal, né? Sim. E aí não faz a busca correta e naturalmente não entende que aquilo pode permitir um resultado desse tamanho que o Carlos trouxe aqui. Né? Mas eu estou achando genial porque eu acho que vocês estão tornando muito claro, né? Assim, eu que tenho um interesse muito grande em tecnologia, que gosto, mas não tenho essa habilidade, quer dizer, venho de uma data de nascimento antiga, onde eu não tinha essa familiaridade toda, mas entendo e aprendi com o Renato, com a Doc, dessa questão do valor dessa ferramenta, estou achando muito interessante. Aí quando vocês falam esse negócio me diga como 5 anos, me veio uma lembrança afetiva muito querida. Tem um filme que eu adoro, que é o Philadelphia, que é um filme que é muito interessante com o Tom Hanks, com o Denzel Washington, que ele é um advogado que num dado momento se vê por conta da questão da HIV, da HIV, exatamente, ele se vê com necessidade de ser protegido por outro advogado, defendido por outro advogado, e ele contrata o Denzel Washington. O Denzel Washington tem essa fala que eu acho genial. Ele fala assim, mas me explica tudo desde o início, como se eu tivesse 5 anos. Então, provavelmente isso já veio disso daí. Exatamente. E eu acho muito interessante porque vocês já estão mostrando para todo mundo que nos ouve, para a gente aqui, um pouco isso, né? Mas eu queria invadir de novo uma fronteira, que é uma fronteira que sempre eu tenho interesse. Quando o Renato no início falou dessa coisa das interseções que a gente tem, da tua interseção da exata com biomédica, eu tenho uma interseção muito grande de humanas com biomédica, eu gosto disso. Todos nós somos muito múltiplos, né? E aí eu acho muito interessante essa questão da relação médico-paciente, da empatia. É sempre uma questão que eu acho muito... que é uma fronteira muito delicada. Naquele exemplo que você usou, que eu achei brilhante, quando você falou, poxa, eu fui mostrar um material que falava de empatia, comparando na Califórnia, um estudo e tal, e uma pessoa se rebelou, porque eu acho que existe... Nem se posicionou, né? Nem se exatamente. Mas eu acho que ainda existe muito no médico ele essa até resistência, se posicionou contra mim, mas eu eu não posso repetir o que ele falou. Você reproduziu, eu não posso reproduzir do que ele me chamou. Mas tudo bem, vamos poder... Mas onde que eu digo? Eu acho que essa é uma fronteira onde o médico tem muito esse melindre, né? Essa coisa, não, eu não vou ser substituído pela máquina, não sei o quê e tal, assim. Então, tem aquela coisa assim, tem algumas coisas que são muito mais fantasias do que efetivamente realidade, mas me diz um pouco mais, vamos avançar um pouco mais nessa fronteira, assim, o quanto também essa ferramenta da inteligência artificial pode melhorar. E o Ronaldo já usou um exemplo, na realidade, assim, falando da questão do atendimento, a pessoa amigo dele de infância, um outro paciente. Já há ali toda uma busca de melhora da relação médico-paciente, mas como que a inteligência artificial ajuda a gente nessa melhor relação médico-paciente, nessa melhor comunicação, de que forma a própria empatia se mostra melhor, né? Porque eu acho que isso é uma fronteira que é muito necessário que toda a comunidade médica, e quem nos ouve,
entenda que a gente, né, a gente não está criando nenhum mal-estar, né? A gente está mostrando que tem, de fato, também um comportamento muito positivo nesse sentido, né? Sim. O que vocês acham? Eu acho que tem um detalhe que aí já dando uma polemizada aí no seu podcast, foi mal, tá? Mas vambora, que é mais forte do que eu. Cara, polêmica é bom. Cara, o médico vai ser substituído. Só que ele não vai ser substituído pela IA como ele está imaginando. Não é o Exterminador do Futuro, Schwarzenegger lá, hasta la vista, não é isso não. Mas assim, quem ficar no casulo e não se adaptar ao uso dessas tecnologias no dia a dia, ele vai ser superado por quem? Pelo que... Claro. Outro dia eu ouvi essa usando frase, isso, eu achei genial. Eu ia ajudar, complementar, desculpa, perdão, te interromper, Não, eu vou dar a fala de novo a vocês, mas eu ouvi exatamente essa fala do médico falando uma coisa genial, que eu achei que acho que é lugar comum disso que você falou, né? Que quando a pessoa perguntou, ele falou, não, as pessoas me perguntam se vão ser substituídas. Não, a máquina vai ser substituída, vai ser substituído por alguém que domina essa ferramenta, máquina, né? perfeito. Exatamente, essa questão. Eu falei, isso é uma coisa muito real. Não, sim. Mas te devolvo a fala. Essa questão da empatia, se a gente parar para pensar na área de saúde, a gente tem algumas coisas. Você que curte essa parte de humanas, obviamente, o que acontece? E qualquer um de nós, quando já virou paciente, mesmo sendo médico, né? Você está numa posição de fragilidade muito grande. Né? Agora imagina, será que, e a gente já teve essa discussão agora, que a gente está muito no ambiente hospitalar com essa questão do projeto nosso de IA, né, para facilitar um pouco a vida do médico nesse ambiente, a gente estava falando sobre isso. Cara, quantos colegas médicos são excepcionalmente bons tecnicamente, etc. E quando você pega, de repente, e vai dar segmento num paciente dele, aí você entra no prontuário lá para ver, tem 2 linhas escritas. Aí falou, por que o cara só anotou 2 linhas disso? A gente sabe que o cara tecnicamente é muito bom e tal. Porque existe um detalhe que é muito perverso, né? Que o tempo é igual para todo mundo, né? Então, se eu tenho alguém que está 60... Se eu pego alguém que em 4 horas tem que atender 20 pacientes, me desculpa, a conta não fecha, registrando, prescrevendo, tentando minimamente fazer um exame físico... Pô, dona Maria, desculpa, não vai dar para eu saber se o Totó tá passando mal dessa vez. Não vai dar. Então, a empatia, ela fica sacrificada pelo tempo. Ou então, Carlos, desculpa te cortar, ou então uma fala que eu tenho escutado cada vez mais. Lá, eu faço assim, eu hoje adequo o esquema do tratamento do diabetes dela. Daqui a um mês eu vou para hipertensão. Sim. Eles... Fatia. Né? A gente sabe disso, né, Guilherme? Você fatia. Você fatia e você se adequa ao tempo que tem e você dá atenção em um ponto de cada vez, que é absolutamente questionável do ponto de vista médico, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que aí o cenário do que tem múltiplos cenários, que eu falei, vou tentar substituir minha secretária e tal, óbvio, uma brincadeira e tal, mas, poxa... Thaís, é brincadeira, então. Thaís, por enquanto, ainda o seu emprego está garantido. Ainda. Você pode botar o ainda nessas coisas tecnológicas. Ainda. Ou não vai ser substituído pela Thaís, inteligência, mas vai ser por uma Thaís que saiba usar a ferramenta. Boa. Todo mundo é fast learner, né? Acelerando. Mas então, vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que eu não tenha que me preocupar em ter que documentar o meu atendimento, a minha conversa com você. O meu atendimento. Que o meu foco possa ser 100% eu estar olhando no seu olho, sabendo os detalhes daquilo, porque eu não vou precisar, durante a nossa conversa, parar e falar, então, poxa, qual é a sua queixa? O que eu posso te ajudar? Olha, eu tenho sentido uma dor no estômago, uma azia e tudo mais, aí eu vou... Aí, sim, e quando é que isso começou? Me conta um pouco. Aí daqui a pouco eu vou... Cara, esse... vai e volta esse negócio, e enquanto isso você tá o quê? Você tá ali esperando ele digitar, isso quando olha, né? Quando olha, quando não faz só assim, né? E além disso tem uma questão, né? Médico não é operador de telemarketing, né? Que você às vezes liga para uma central dessa e só escuta... Cara, um digitador bom, né? 40 palavras por minuto. Eu não conheci nenhum médico, nem bate 20 por minuto. Então, por isso que existe a evolução de 2 linhas. Porque, cara, se eu ficar escrevendo tudo que realmente é muito relevante, eu não consigo examinar, não sei o que, então vai sacrificar, algum lado vai sacrificar. Imagina, então, um cenário que eu consiga me dedicar à conversa totalmente com você, porque eu sei que eu tenho a IA treinada do meu jeito de montar a evolução e que vai montar aquela evolução para mim baseada numa tecnologia de IA conversacional. O que é uma IA conversacional? Ela consegue entender o áudio que a gente está aqui e consegue entender quem sou eu, quem é você. O contexto, né? E o contexto. Porque foi... Lembra que eu clonei o Ronaldo?
Vamos supor, clonei o Ronaldo, lembra? Com toda a base de conhecimento dele, no passo anterior. Ronaldo Dolly. Então, é isso. Ronaldo Dolly. Dolly, tem um Guaraná que chama Dolly. Mas Dolly ele referiu a ovelha. Ovelha. Clonei o Ronaldo no primeiro cenário. Aí clonei o Ronaldo no primeiro cenário. Cara, se eu estiver aqui conversando com você e eu tenho a IA conversacional pegando o que eu estou perguntando, o que você está respondendo, etc. E depois eu aplico o clone do Ronaldo em cima e falo assim, cara, baseado nessa conversa e desse jeito que eu faço a minha evolução, gera para mim uma evolução dessa consulta que eu estou fazendo agora, cara, ele vai gerar a evolução exatamente como isso. Existe uma... Desculpa te interromper novamente, mas existe uma confusão muito grande que você faz desse tipo de processo com a transcrição, que se a gente baixar agora no nosso Apple Store, que você tem várias ferramentas de transcrição. Não é isso que vão pegar, inclusive, as nossas brincadeiras da ovelha Dolly aqui agora. Sim. Então, essa contextualização é que é a coisa mais fantástica, né? Ontem eu atendi um paciente que a história era muito complexa. E a gente que é médico sabe que não dá para seguir o Selmo Celiano Porto à risca em toda, né? Queixa principal, HBA, HPP, história social, familiar, enfim. E aí, dentro daquele contexto confuso, porque de fato tinha uma bolsa com inúmeros exames, era uma história super complexa de uma doença não fácil, o que aconteceu? Na hora que eu cliquei e esperei a geração, né, do resultado da anamnese, que demorou algo em torno de 30 segundos, a frase que me chamou muita atenção é o seguinte: dentro do cenário complexo de múltiplas internações, diversos exames trazidos, mas foi uma coisa assim que eu não escreveria, né? Com repetição dos achados de, enfim, não vou dar nomes, mas enfim, de tal exames, né? Então, é exatamente isso que o Carlos falou, a capacidade dele de avaliar o contexto, inclusive no cenário mais caótico de organização de dados, ontem me chamou realmente... É muito tem me chamado muita atenção, mas ontem foi incrível. Ele não pegou pormenores da história, porque até não... Assim, realmente foi um vai e volta danado. Sintetizar no que ele sintetizou. Agora, não deixou de colocar o achado tal do fígado, da via biliar, se repetiu nas tomografias, nas ressonâncias, ao longo desses 2 anos e tal. Então, essa contextualização... Tem muita gente que acha que a transcrição não é puramente uma transcrição. Não, é por isso que o exemplo que a gente começou, como é que poderia ganhar tempo, né? Clonando a tua base de conhecimento, né? Pô, é fantástico. Essa entendeu? Consulta de ontem seriam 2 horas a 2 horas e meia. Aí veio, tranquilamente. Então, a gente pegando uma conversacional, uma IA que esteja entendendo o conversacional e depois aplicar esse conversacional, que é como se fosse como é que chama no juízo? Taquígrafo? A menina que fica lá do lado do juiz. Já tá escrevendo tudo, né? Então tá ali a escrivã lá toda. É como se fosse uma escrivã, né? A IA conversacional é como se fosse um escrivão. Mas aí depois eu preciso pegar algo que seja inteligente e treinado, como esse caso da clonagem do Ronaldo, para aplicar em cima daquilo ali e me gerar um terceiro resultado. Qual é o terceiro resultado? Olha, me faz a evolução dos pontos chaves lá. O paciente veio aqui por quê? Tinha um histórico familiar do quê? Uma história patológica pregressa de tal coisa. Que medicamento está usando? Já fez cirurgia, já fez não sei o que e tal. E arrumar isso do jeito que ele arrumaria. Né? Então, esse é o grande barato nisso. E aí, respondendo a pergunta, mas onde é que entra a empatia nisso? A empatia é que ele ficou a consulta toda só batendo papo com o paciente, só conversando com o paciente. Agora, dado importante, tem o Ronaldo, tem o track record dele todo de gastroenterologia e tudo mais. Se eu treinar num track record muito bom, o resultado vai ser muito bom. Se eu treinar num track record meia boca, né? Ou seja, eu preciso ter o especialista. Né? A matéria-prima tem que ser boa, né? Tem que ser boa. A gente fala esse tempo todo, esse termo, matéria-prima, né, cara? Tem que estar toda hora. Tem que ser boa, né? Agora, assim, porque eu acho que eu tô lembrando da fala inicial do Ronaldo, que a gente vai ficar até as 8 da noite, mas aí a gente tem um horário para encerrar. E aí eu queria saber, dentro do contexto, tudo que a gente vinha conversando, a gente, na realidade, já teve um podcast antes do podcast, a gente conversando entre a gente. Se você quer perguntar mais alguma coisa, para daqui a pouco a gente... Rapaz, eu tô aqui querendo ficar aqui o tempo todo. Eu tô achando também, que a gente já vai ter que marcar o segundo. Acho uma ideia legal. Acho uma ideia legal. Mas só para a gente ir caminhando para o fim, né? A gente que lida com ecossistema de saúde, sociedade, especialidade, diversas especialidades, acaba que a gente consegue comparar um pouco, né, o que é uma especialidade
que tem mais efetividade, que dá mais resultado, uma especialidade que está mais organizada. E a resposta é sempre, né, parte do micro, parte sempre o seguinte, uma especialidade que traz resultados de bom desempenho, ela tem primeiro os médicos com bom desempenho, né, que fomentam a sociedade de especialidade, né, que tem uma capacidade crítica de desenvolver ideias, projetos, etc. e tal. E que você acaba corroborando com o ecossistema, com o sistema como um todo. Então, a saúde, assim, no nosso entendimento, é um pouco isso. Né? Vamos dizer, o que é uma saúde boa de um país? Né? É quando esses elementos, quando a sociedade de especialidade, os gestores da sociedade fazem um bom trabalho, as instituições de ensino desenvolvem bem o médico e etc, etc, etc. Então, assim, vocês acham, né, entendendo que a inteligência artificial traz produtividade, traz eficiência, traz resultado, traz custo, traz satisfação, né, do público final. Vocês entendem, assim, eu fico pensando, cara, o futuro com isso é que nem hoje a gente olha para a Microsoft e fala, cara, que coisa maravilhosa o Excel. Como é que a gente vivia o Word, como é que eu vivia sem Word? Atrás, né? Eu cheguei a pegar a Lotus 1, 2, 3, as coisas assim, eu falo, cara, que coisa fantástica, o PowerPoint, essas coisas todas, né? Então, assim, hoje é muito mais fácil. Vocês acreditam que, vamos dizer, isso, e aí falando especificamente da saúde, vai trazer essa transformação? Né? Essa é uma primeira pergunta. E a gente sabe que todas essas assimilações, né, você tem do outro lado o ser humano e as instituições. Você às vezes tem a solução tecnológica, tem o caminho, mas né, você tem, né, as instituições de saúde, né, que freiam. Tem uma morosidade maior. Como é que, assim, primeiro, a gente vai chegar a esse ponto mesmo de excelência, né? Claro que isso é uma coisa que sempre evolui. E segundo, assim, quando, né? Eu sei que é a pergunta de $1 milhão, mas quando que... Como é que a gente começa a ver isso mais efetivamente, né? Quer começar? Pode, vai você. Renato, vai porque você é mais soft. Hã? Eu sou mais hard. Esse tipo de análise. Por isso que tem dado certo. Né? Aliás, eu sou assim quase sempre. Tem gente que não gosta. Né? E tem tudo a ver, né? Software e hardware precisam existir para o negócio funcionar. Né? Então, a palavra da vida, que é o equilíbrio, né? Mas, assim, super interessante, porque a partir do momento que a gente começou a transitar com isso dentro, realmente, de instituições, de grupos hospitalares ou de saúde, né? E que muitos dos quais têm até, às vezes, um braço acadêmico, educacional, porque é o que você falou, né? Não é à toa que os grandes grupos, eles, às vezes, eles compram um hospital, compram uma faculdade, compram uma farmacêutica, compram um periódico nacional. A gente tem visto isso. Né? Verticalizam completamente o negócio. Porque eles enxergam que o processo é um contínuo, né? E que está tudo de mão dada. E a gente tem percebido a aceitação por parte de muitos. Mas, de fato, é o que você disse, o caminho estava até conversando com meu pai esses dias, estou explicando, o caminho, pela novidade, pelo quão disruptivo né? Pelo quanto mexe, assim, com a emoção das pessoas, com a dúvida de se vai ser substituído ou não, se eu tenho capacidade técnica de me adequar à ferramenta ou não, porque, às vezes, a falta de conhecimento é a maior barreira. Se ele descobre que, por exemplo, essa ferramenta que usa inteligência artificial conversacional, né, e generativa, são os dois tipos de inteligência artificial utilizados para gerar esse produto. Se ele entende que ele precisa de um microfone que custa R$15, né, para colocar ali no computador dele, ou qualquer dispositivo, qualquer device que tenha capacidade de captação de áudio, e ele começa a treinar com a esposa dele em casa, com o filho dele em casa, como a gente fez lá no início, né, Carlos? Ele já começa a ver que o caminho pode não ser tão árduo assim. Mas a gente tem percebido, de fato, algumas barreiras. Então, isso, assim, a morosidade do processo, o nível de classificação secundária ou terciária dentro das prioridades, né? Porque envolve, às vezes, uma questão... Se a gente está falando de GOV aqui, envolve questões políticas ou de prioridade. Não entendendo que essa ferramenta ela pode solucionar diversas das dores que, às vezes, estão classificadas como primárias dentro daquele contexto. Aproveitando aí o momento de falar um pouquinho de questão política, até porque a gente está às beiras de uma nova eleição aí, né? Mas, às vezes, uma dor que... Não, vamos deixar para ver se essa questão de inteligência artificial, isso nos soa muito bem, mas vamos deixar para ver um pouquinho lá para frente. Que é a mesma coisa com os operadores de saúde, com a saúde suplementar, e ele não enxerga que aquilo ali
que na prateleira de prioridade dele está em quarto, quinto ou sexto lugar, eventualmente pode solucionar o primeiro, o segundo e o terceiro, ou se não solucionar por completo, ajudar, né? Então, acho que você tocou num ponto que a gente conversa praticamente todos os dias. Pô, tivemos retorno lá do pessoal? Não, ainda não. Mas tem que sentar, Renato. Todos os clientes que atualmente a gente conseguiu já desenvolver uma parceria, ou que a gente vem vislumbrando alguma coisa, Guilherme, a gente sentou... essa quebra de barreira, assim. A quebra de barreira. De entender. É de entender. A maior dificuldade de compreensão. é de entender, e da mesma maneira como hoje foi muito bom a tua pergunta, né? Pô, mas como é que o médico pode usar? A gente entendeu o seguinte, é uma ferramenta, e aí você vai ver cenários de uso. Antes de eu vir para cá, eu estava praticamente 1 hora conversando com um diretor de 2 hospitais aqui. E eu estava exatamente conversando com ele sobre cenário de uso. Ele queria, assim, cenário de uso. Olha, como é que eu posso melhorar? Que eu estou com um grande problema no rotina do hospital tal, que ele não está tendo tempo de atender os familiares e fazer o relatório de extensão. Sim, porque ele fez 15 pacientes numa manhã. Numa manhã. Então, como é que a gente podia... Então, você falar o seguinte, olha, eu tenho a caneta e você pode escrever nesse papel, mas se eu escrever em cima dessa mesa, você não vai gostar, mas vai escrever também, né? Então, é mais ou menos isso. Sobre o que você falou, né? Se eu tivesse, assim, essa ideia toda futuróloga aí, né? Ideia eu tenho, né? Mas se eu ganhasse por isso, seria bom pra caramba. Mas eu não ganho por momento isso. mãe de nada, cara. Mãe de nada. Mas assim, o que eu acho? Cara, tá muito difícil da gente prever onde isso vai parar. Tá? Muito, muito, muito difícil. Ontem mesmo, eu coloquei um vídeo de uma tecnologia chamada Deepfake. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez a maior parte das pessoas não tenha ouvido falar. A OpenAI, por exemplo, que é a mesma do ChatGPT, eles conseguiram lançar uma ferramenta, eles não abriram essa ferramenta para uso, eles têm várias áreas experimentais dentro da OpenAI. Uma delas é de voice cloning, né? Então, de clonagem de voz. E uma clonagem de voz perfeita. Entonação, tudo inacreditável. E já tem, aquela é pior, aquela é meio mal feita, perto da OpenAI. A OpenAI não habilitou porque eles estão vendo questões legais, porque é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Aí ontem, por acaso, no meu perfil, eu coloquei aquele debate último da Globo entre o Lula e o Bolsonaro, usando inteligência artificial, fazendo eles falar o debate todo em inglês. Manda pra Depois entra pra você assistir, que assim, você fica chocado com o negócio. Os comentários das pessoas, são só carinhas assustadas. Assim, chocado. Então, é difícil a gente saber exatamente onde vai parar. O que eu vejo aí trazendo da tua questão de sociedades médicas e tudo mais, e uma tendência que já vem há algum tempo. A gente está indo para um caminho de singularidade. E nessa singularidade, não é a singularidade astronômica nem nada disso, mas a singularidade de cada vez a gente olhar o indivíduo, ele como centro, ele como singular, sendo único, aquela questão de medicina personalizada, etc. E dentro desse papel, onde entra muito tecnologia, entra biohacking, entra genética, etc., não é a instituição de saúde que está no centro, não é o médico que está no centro. Quem está no centro é a pessoa. Hoje, quando a Apple tem uma divisão de diabetes, para esse dispositivo aqui, ela não está pensando no médico, ela não está pensando no hospital. Isso aqui traça um ECG, vê fibrilação atrial. Ela está pensando em quê? Eu não gosto muito dessa palavra, mas não tenho outra melhor para usar, mas seria um empoderamento, um protagonismo do paciente como centro daquilo ali. E o que acontece? Essa pressão que vem de baixo, ela vai obrigar as sociedades médicas a se adequarem. Porque é uma força muito maior e é numericamente maior. Quantas pessoas tem na diretoria de uma sociedade médica XYZ? Sei lá, 30, 40 pessoas. Tá? Agora, quantas pessoas padecem de situações na gastroenterologia? Cara, é enorme. Vamos supor, fosforilar na sua área, tá? Você tomar uma cápsula daqui a um tempo, que filma lá todo o teu trato gasto digestivo e já sozinho analisa se tu tem alguma coisa, se tá com pólipo de alguma coisa, tal, no HX, e isso cai no seu celular. Quanto que isso... Colonoscopistas vão querer matar o cara. Não, tudo bem, cara, mas isso não é exame laboratorial, você já tem startups fazendo isso. Né? Então, isso vai estar no centro. Então, essa mudança de papel... a gente vai ter que aprender a lidar. As instituições vão ter que aprender a lidar. E grandes grupos,
hospitalares já têm dentro deles uma divisão de estudo de IA para processo. Não processo médico, mas muito processo administrativo. Né? Uma das reuniões que eu fiz foi de solicitação de ambulância. Olha só, a gente tem uma central regulatória de ambulância, dá para pegar o bate-papo entre o médico e a menina da central regulatória e já criar um formulário já com a solicitação do transporte de ambulância do paciente. Então, assim, é muito difícil de saber para onde vai parar. A única coisa... Renato, a gente tem sido contactado, assim, para coisas que a gente não imaginava no início do projeto. De nada, porque você começa a ir pelo cenário. Então, é muito prematuro a gente saber hoje aonde propriamente vai parar. A gente começou pelo seguinte, cara, vamos resolver um problema que é chato. É chato para mim de ficar escrevendo, é chato para ele, é chato para quase todo mundo aí que está nos escutando. Então, vamos tentar resolver esse problema. Mas onde isso pode parar? Hoje é muito difícil. A única dica que eu posso dar é o seguinte... como é que chama? Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então, não seja um camarão que dorme e comece a correr atrás de estudar isso daí. Genial. Muito legal. A gente vai precisar. A gente vai precisar de um novo episódio. Guilherme. Com certeza, não, eu ia falar isso agora. Assim, a gente sempre brinca assim, que a gente termina perguntando assim: me diga aquilo que eu não te perguntei, mas eu fui lá, isso aí vocês vão ter de noite. Então a gente vai ter o segundo, então eu queria agradecer, sei que Renato também, assim, em nome da DOC, a gente agradecer a presença sua, Carlos, Ronaldo, foi assim, genial, um episódio assim, genial mesmo, que a gente tem essa certeza do quanto a gente conseguiria falar mais, e aí dar esse espaço para vocês poderem falar, comentar alguma coisa que vocês queriam também, como que as pessoas encontram vocês, como que é, o espaço é todo de vocês. Bom, se entrar no site r1medio.com, né, pessoal, tem lá as informações importantes da nossa empresa, né, que tem grande parte dessas soluções que a gente comentou aqui, né, Carlos? Mais focado no conversacional. Mais focado no conversacional, exato, que é o piloto, né? Isso, numa faixa assim mais hospitalar, né, que é o foco maior nosso. Corporativo. Né? E corporativo. De rede social, dr.ronaldocarneiro.gastro no Instagram, né? Esqueci, olhei para você, Guilherme. Então, dr.ronaldocarneiro.gastro no Instagram, bastante coisa lá de gastroenterologia, de medicina em geral, um pouquinho da vida pessoal também, que faz bem, né? Carlos, contato. Então, primeiro, agradecer a vocês aí a oportunidade, né? É muito legal ver aí esse propósito de levar um conteúdo fora da caixinha, aí, fora da caixa médica para médico. Isso eu acho que faz muita falta. Eu sou @Dr. Carlos JC Lopes, Carlos Lopes aqui, que nem estava falando, você pode me seguir lá no Instagram, e eu falo muito lá sobre IA e tal, eu costumo fazer também aí uns webinars de capacitação nessa área, gratuitos, a gente faz aí uma sessão no Zoom, sei lá, talvez eu não tenha arrumado o que fazer na quarta-feira à noite. Aí, sem nenhum tipo de viés de amizade, mas os conteúdos são bem bacanas. Boa. Então, é isso. Hoje os especialistas ficaram desempregados, né? Isso com certeza. Hoje não tem atendimento. Todo mundo bem. Então, quer falar alguma coisa antes de encerrar? Eu queria agradecer muito, assim, acho que cumpriu o nosso papel, que é ajudar a classe médica em assuntos novos e assuntos importantíssimos para a carreira do médico. Então, agradecer, Ronaldo, mais uma vez, para te parabenizar. Né? Você atende a minha família, mas me atende também, então te agradecer por isso. Verdade. Agradecer ao Carlos também pela... Obrigado a todos, obrigado a quem nos acompanha. Estamos encerrando mais um episódio. Se você quer continuar acompanhando assuntos de carreira médica ligados à liderança, finanças, marketing médico e muitos assuntos afins, continue nos acompanhando na rede social e até o próximo episódio. Olá, se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo. Além disso, você pode seguir a gente aqui e ver todos os conteúdos no YouTube e também no Spotify.